Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Queria falar, Cecília, que o grupo é BEIT, que é Birro de Estudos sobre a Imagem e o Tempo. Tá bom? Mas então eu agradeço muito o convite, a Bia Medeiros, a Franciele, a Cecília Mori, a Karina Dias e ao Léo Tavares. Então, o quarto coma, ele propõe uma reflexão sobre o papel e o lugar incomum dos artistas, teóricos e educadores comprometidos com a questão da arte. Visando perceber e analisar como os acontecimentos e as transformações do contexto atual se fazem presentes em suas produções. Então, eu pensei que para pensar esse lugar do artista, eu acho que precisamos pensar sobre uma possível definição para a figura do artista, né? Definição que evoluiu muito com o tempo e que hoje possui muitas variações possíveis. A noção do artista ela é muito recente e pensar sobre a questão o que é um artista pode ser tão abismal quanto perguntar por que fazemos arte. Algumas ideias passam em minha cabeça. Por exemplo, existem os artistas que querem liquidar toda herança, se orientando para a ideia de progresso e o desejo de propor algo inédito. Outra visão sobre o artista é aquele artista pleno, do qual fala o Dominique Baquet, né? Herdeiro de uma postura que procura, através de sua obra, atingir a um ponto sublime, tentando participar do mundo com vivência máxima, como uma covariação de intensidades, algo como se ele dissesse, o mundo está em mim, eu estou inteiramente nele. Tem também um artista que não se importa com o anonimato, ele vai seguindo com o seu trabalho. Esse artista tem uma visão muito clara daquilo que o seu trabalho representa para ele. Talvez esse artista ele esteja fazendo uma arte que não se importa muito com o que os outros vão dizer. Há também o artista contemporâneo. A arte contemporânea, ela, a arte contemporânea, em parte das sociedades modernas, ela se tornou um segmento especializado de consumo cultural. Né? A gente não pode negar isso. Muito mais do que um agrupamento real de produções. Por exemplo, eu fui a Fortaleza o ano passado e vi uma exposição lá que poderia estar em qualquer lugar do mundo. Né? Era um grande cubo branco, muito bonito, e o Centro Cultural Dragão do Mar, né? E com exposições de vídeo e coisas interessantes, mas elas poderiam estar aqui no Palácio das Artes, poderiam estar no Bobu, em vários lugares, né? Então, quando se fala atualmente em arte contemporânea, a gente observa que em qualquer parte do mundo a encontraremos. Os artistas contemporâneos, por vezes, perdem a relação com as tradições, com as histórias e com as vivências locais. O Marcel Duchamp disse que era um anartista, né? Então, é muito interessante pensar na possibilidade de uma escuta também negativa para o universo do artista. Hoje somos muito voltados para o exterior, né? A arte, para mim, ela tem a ver ainda com uma questão temporal, assim, com a necessidade ainda de contemplar, de olhar, de perceber, né? Estamos cada vez mais afastados da natureza. O artista canadense Jeff Wall, ele ficou 7 anos sem fazer arte, ou ficou 7 anos trabalhando interiormente para abordar a arte no seu tempo certo. Uma boa parte dos artistas são também pesquisadores, né? São uma safra no mundo todo que tem laboratórios, trabalham na academia, estudam, publicam, e a grande maioria não se importa tanto com o mercado, ou se importa menos, ou não se sente tão pressionado pelo mercado, salvo pelas próprias regras acadêmicas, que não raro fazem sim bastante pressão. Mas a universidade, ela ainda é também compreendida por alguns como o lugar de alguns artistas que fracassaram. A ideia de sucesso e de reconhecimento pelo valor de mercado ainda é muito grande. Né? Uma pequena população de artistas pesquisadores reconhecem em seus pares os seus outros eus. Então, ainda está faltando ainda algum tipo de liderança para dar visibilidade a essa população. Uma boa imagem que resume essa introdução minha hoje
seria uma pedra caindo em um lago. Ela bate na água e difunde um acontecimento, como uma irradiação. Os círculos que se ampliam poderiam se corresponder ao universo circundante ao sujeito arte, como o artista, o colecionador, a galeria, a exposição, o centro de cultura, o museu, o crítico, o curador, o mercado, o livro, o catálogo, a revista, a escola, etc. Existem dois acontecimentos fundamentais na pedra que cai no lago. Um na superfície e o outro é a trajetória da pedra descendo para o fundo. Precisamos ter os dois momentos em mente, mas os círculos são muito sedutores e esquecemos de olhar a pedra descendo lentamente. Esquecemos de observar a densidade de sua trajetória. Convido-os, como artistas que estão em formação ou artistas que estão pensando questões da pesquisa, né, a observar esses dois momentos da pedra, pois certamente um vai se aprofundar e o outro vai irradiar na superfície em círculos vitais. Então, passando para um outro momento dessa fala, eu vou passar por uma questão do meu interesse, que é a questão do tempo. O tempo da imagem, ele não é somente cronológico e histórico, né? Ele é também o resultado do trabalho do artista, que se afirma justamente como um desafio, que é o de temporalizar o espaço pictural ou o fotográfico, aqui no caso de hoje. Seria o caso de pensar a imagem e a arte da imagem em geral, né? As artes da imagem, em termos de temporalidade estética também, para não deixar o tempo do processo se perder apenas no tempo da historicidade. O que me faz acreditar que a arte propõe uma versão de tempo que é muito específica. Isso me faz lembrar, em Walter Benjamin, que propõe uma outra concepção de progresso temporal e histórico, e que a obra artística seria, de alguma forma, aquela que revelaria essa concepção de progresso. No livro das passagens, o Benjamin escreveu assim: existe em todas as obras de arte verdadeiras um lugar onde aquele que está nela mergulhado é acariciado por um sopro de vento fresco, como a chegada da manhã. Resulta-se que a arte, que sempre consideramos como desprovida de relações com o progresso, pode servir para uma possível definição legítima desse. O progresso não se situa na continuidade do processo temporal, mas nas suas intermitências, onde alguma coisa autenticamente nova se faz sentir pela primeira vez com a serenidade de uma nova manhã. Essa citação me ajudou muito a entender que a arte, ela propõe um tempo muito específico e muito diferenciado das outras questões temporais, né? Essa citação, então, ela me faz acreditar que a arte lhe forneceu ao Benjamin um modelo de uma certa historicidade, não regido pelo princípio de causalidade, mas acreditando na inserção de cada obra de arte em uma zona de temporalidade autônoma, gerando seu próprio presente, seu próprio passado e também o seu futuro. A obra de arte se torna, assim, uma instância onde Benjamin pode trabalhar com o seu conceito de história. Existe a ideia de um turbilhão no rio. Essa ideia de turbilhão no rio é uma ideia muito comum, todo mundo trabalha muito, né? Vou lembrar ela aqui nesse ponto específico, que seria uma espécie de sintoma fluente, né? De um mal-estar que seria interno ao devir, algo ritmando entre a destruição e a sobrevivência, de um agora e de um outrora. Assim, a origem não é entendida como a coisa de onde tudo vem, seria uma interrupção da história, como uma abertura, tanto desfigurante, a ruína, por exemplo, né, que desfigura tudo, como descobridor, algo revelador, exatamente como o objeto artístico. A partir de Walter Benjamin, então, podemos encarar a possibilidade para abrir nuances nessa abordagem da obra de arte, procurando encarar um ponto de vista que não seja nem arquetípico, nem modernista, nem pós-moderno, nem antimoderno, ou mesmo nem contemporâneo. No caso das imagens, como nós a percebemos, ou seja, como espectadores ou como autores, a percepção dá o tempo para a nossa conduta diante da imagem, né? Tem a percepção temporal diante da imagem, tanto fazendo quanto percebendo. Tempo para sentir a intenção do artista. Digamos aqui que também a questão da representação
ela proporciona também um conteúdo temporal, né? Também podemos falar de uma temporalidade visual, né? E uma outra conceitual também. Mas eu gostaria de pensar exatamente na possibilidade de um tempo mais desregrado, um tempo que pudéssemos montá-lo do nosso jeito, à nossa guisa. Um tempo mais freudiano, posto que Freud dizia que o inconsciente não conhece o tempo. Um tempo que envolveria uma percepção do futuro, após se ter olhado para uma situação presente ou passada. Como procurar as imagens que alimentam a nossa vida psíquica, imagens que são uma formidável presença, que são como um calendoscópio e que pertencem a esse tempo, a essa espécie de tempo aí, né? Um tempo desregrado. O tempo psíquico elástico, perdido, inatual e ao mesmo tempo presente, que tem a ver com a experiência, né? Eu estou pensando muito na questão da infância, como ela volta, né? Como a gente sonha parecidas coisas, ou como certas imagens aparecem para a gente no dia a dia de maneira intempestiva, né? A arte acaba sendo uma maneira, então, de tomar posição frente ao tempo, né? O tempo desregrado, que poderia, em meu caso, se tratar da montagem. Um composto de fragmentos disjuntos que tentam remontar uma consciência, né? Ou tentam remontar uma questão e criar uma nova consciência. Outra questão que eu gostaria de tocar é sobre o espaço-tempo do imaginário, né? Que é esse tempo que não é mensurável, né? Mas que pode ser controlável por nós, pelos artistas, pelos indivíduos, né? Faço compreender que o inconsciente, ou o corpo, como produtor de uma certa imagem, que surge intempestivamente, como eu falei, possa interessar tanto aos psicanalistas. O tempo do inconsciente, um tempo que é feito de rememoração e de repetição e que não passa, pois poderá sempre voltar. Um tempo desregrado, mas o psicanalista Jacques Lacan se preocupava com o que ele chamava de tempo justo. Isto seria tempo justo não somente entre o tempo formal e físico, mas o tempo justo no pensamento, no enunciado, na formulação das coisas. Então, algo do tempo desregrado parece necessitar ser ajustado. Na montagem, é preciso encontrar o tempo justo, para que os diversos fragmentos desregrados do trabalho, eles tomem a orientação desejada. Assim, o tempo justo é introduzido pela montagem. A montagem, por sua natureza aberta, é uma forma de se trabalhar com o tempo. A arte que acolhe a montagem no cinema, na música, nas artes plásticas e visuais, na fotografia, no teatro, etc., 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 se torna o campo das vias inéditas, das explorações temporais, através dessa forma de expressão. Minha questão aqui diz respeito a uma certa invenção, com inserção de fragmentos de partes, que existem há muito tempo, trazidos para um novo contexto. Existe uma diferença entre colar e montar, entre dispor e montar, né? A montagem sempre a partir de certas imagens, tomadas de maneira especial, porque tomadas de maneira enunciadas, né? Porque as escolhemos, e o fato de as colocar em relação ou lado a lado, produzem uma nova imagem, né? O Godard já falava disso. É como o ângulo, né? Que cria uma espacialidade, né? Quando a gente dobra uma folha, já é um ângulo, né? Imagina colocar imagens ao lado umas das outras. A pintura, muito antes do cinema, né, já usava a estratégia da montagem, como, por exemplo, os retábulos góticos e os trípticos, né? Entrando em um outro aspecto, uma referência a uma outra palavra além da montagem seria material. Deixa eu só ver aqui o... Não, está tudo certo. É sobre a passagem dos slides. Então, a palavra material, né? É necessário para o artista agenciar os materiais, né? Penso na questão de tudo isso na palavra bricolagem. Eu usei intuitivamente essa palavra em uma apresentação de trabalho alguns anos atrás, e pensando na sequência, fui ver que ela já havia sido pensada pelo antropólogo e filósofo Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss, no seu livro O Pensamento Selvagem. Não sei se vocês conhecem esse maravilhoso livro dele, O Pensamento Selvagem.
Quando ele mostra que a arte, citação, se insere no meio caminho entre o conhecimento científico e o pensamento mítico ou mágico, dizendo que todo mundo sabe que o artista tem um pouco do artista e do bricoleur. Com meios artesanais, ele confecciona um objeto material que é um objeto de conhecimento. Podemos pensar aqui que a montagem é algo da ordem da bricolagem, né? Mas a bricolagem, para o Lévi-Strauss, no seu sentido antigo, citação, se aplica ao jogo, em particular da bola e do bilhar, bem como a caça e a equitação, mas sempre para evocar o movimento, o da bola que repica, do cachorro que divaga, do cavalo que desvia da linha reta para evitar um obstáculo. O bricoleur, segundo Lévi-Strauss, sempre coloca em seu projeto alguma coisa de si. Pode colocar o primeiro slide, Karina, obrigada. Então, acho que essa questão do pensamento selvagem me ajudou a elucidar algumas questões sobre a minha maneira de trabalhar e a minha maneira de pensar, a minha maneira de observar, né? Posto isso, Lévi-Strauss atribui ao pensamento selvagem uma arte do acaso objetivo, cuja lógica se constrói inteiramente sobre a relação do homem em seu meio natural, sobre a observação a mais ínfima que se manifesta em uma paisagem. A ideia de inscrever a natureza na história, colocar em dúvida a legitimidade de um pensamento do real, estritamente verificável. Já pensando no que do acaso selvagem eu incorporaria aqui, penso, por exemplo, na questão das coincidências, que o acaso nos aponta, né? Que podem subverter muito a autoridade do real, que podem ser as datas, os lugares, a fisionomia e os nomes. Para mim, penso no cultivo da dúvida sobre a tangibilidade do real e a possibilidade de inscrever essa incerteza fundamental na obra, no texto e na imagem. Bem, quero dizer que eu fui bastante inspirada por uma pesquisadora suíça chamada Muriel Pick, e escutei uma palestra dela chamada Políticas da Melancolia, onde ela falou sobre as coincidências em relação à obra do escritor G.W. Sebald, né? Sobre Sebald, e eu já havia trabalhado a bricolagem, ela também falou da bricolagem, ela falou sobre as coincidências, então trouxe algumas coisas dela aqui também, nesse parágrafo que antecedeu, né, sobre essa legitimidade de um pensamento do real. É a escolha de certos artistas conciliar, por sua vez, as coincidências para aprender o sistema de constelações que vai dar o sentido à sua obra. Tudo isso nos lembra o método de trabalho de Walter Benjamin, quando diz, vou citá-lo, método de trabalho, montagem literária, não tenho nada a dizer, somente mostrar. Não vou subtilizar nada precioso, nem me apropriar das fórmulas espirituais. Não quero fazer um inventário, mas justiça da única maneira possível, utilizando-as, né? Então, essa autoridade que o Benjamin nos dá de autorizar os fragmentos, né? De autorizar outros textos, de autorizar o outro em nós, né? Então, a questão das coincidências, que eu tenho pensado bastante, será, então, a parte da imprevisibilidade temporal, né? Ela releva também dos acontecimentos imponderáveis. Pode ser a lógica dos ventos contrários no seio do tempo histórico. Bom, o pensamento ou a sensibilidade, eu acho, no artista, no meu caso, eu tenho pensado muito sobre isso, expressa uma recolta, né? Recolher, né? Algo de tudo aquilo, ou da totalidade do sensível e do inteligível que podemos, um dia, tocar. Isso dá um caráter muito fragmentário na expressão artística, em uma forma de conceber e pensar. Né? Recolher durante a vida as melhores coisas para um trabalho. E então perguntamos o que é ter um conhecimento inteligível de uma realidade que, na verdade, é sensível, e talvez também sensorial. Né? Fazer arte permite se mover nesse sentido.
não tentar resumir, né, a diversidade do sensível para ter um grande conceito inteligível, para tentar dizer como as coisas são, como o mundo é, mas recolher, né? Recolher é um outro caminho, é algo menos cultural, algo mais antropológico, que antecederia o desejo de bricolar, ou mesmo montar, por exemplo. Não podemos bricolar e montar se não temos recolhido coisas, né? Não podemos pensar se não temos elementos para isso, né? Então, a ideia de que o artista, ele recolhe vivências, e essas vivências, elas nos permitem se mover na arte, né? A partir de um certo momento, o trabalho artístico interpela muito mais a sensibilidade do que a inteligência. Em todo caso, trata-se de ler um sinal, um sintoma, a fim de determinar um acontecimento que não pode se realizar se nada é recolhido, né? Se nada vai ao nosso encontro, se nada vem ao nosso encontro. Em certo sentido, importa estar vigilante para encontrar com essas coincidências, para criar destinos para o que desejamos, dar uma nova visibilidade ao assunto. Bem, e por que não, né, construir um futuro com essas imagens ou fragmentos recolhidos? Suspender a identidade temporal, para deixar coincidir os tempos a fim de restituir alguma coisa e acrescentar, né, acrescentar algo nessa espessura que seja arte para nós como produtores, a arte para o outro como espectador, né? Essa questão de acrescentar algo, né? Eu tenho um trabalho que chama Anarquivos, eu publiquei até textos sobre isso, e eu comecei a fotografar com 11 anos, eu tinha uma máquina fotográfica bem miserável, ela chamava Tuca, pequenininha assim, e eu fazia fotos das minhas irmãs, e umas fotos engraçadas da família, sempre procurando trazer alguma coisa de fora para dentro dos retratos. Depois, com 15, eu ganhei uma outra melhor, uma Minolta, e com 24 eu comprei a minha Nikon, a minha primeira Nikon. E aí, então, eu comecei a fazer fotografias de uma maneira mais refletida, mais pensada. E desde então eu tenho caixas e caixas de imagens que eu chamo de anarquivos, né? Porque para mim eu não consigo lidar com a questão do arquivo. Eu acho a questão do arquivo muito séria. Então, eu vivo mexendo nessas caixas e utilizo fotos que eu fiz no passado, atualmente, né? Esses trabalhos, essas imagens são revivificadas, né? Digamos assim. Então, algumas imagens são retrabalhadas, né? Reconfiguradas. Como trabalho artístico, eu estou realizando uma longa pesquisa, digamos, um longo trabalho, com fotografia em sua relação com a história e ficção literária. Um pouco a imagem do Fernando Pessoa, que marcou sua obra com 4 poetas, né? Estou também desenvolvendo 4 fotógrafos. Pode passar o slide. Obrigada. São 4 personalidades fictícias, diferentes umas das outras, assim como são suas fotografias e o modo como trabalham com a imagem. São 4 pensamentos, 4 vozes, 4 famílias de imagens. A experiência literária de contar histórias, ela faz parte dos modos de transmissão de imagens de forma universal. Então, a figura do narrador fictício determinou meu interesse pelo heterônimo, né? O primeiro heterônimo dessa pesquisa é o Zenon Pietres. Pode passar o slide. Então, é o primeiro heterônimo, o Zenon Pietres, é um dos 4 fotógrafos e foi editado na forma de um livro. Pode passar, Karina, o slide. Eu já mostrei esse trabalho aqui, aí, né, em Brasília. Alguns já ouviram, mas em consideração aos que não ouviram, eu vou abrir um espaço sobre ele para que possam entender o trabalho. Neste livro podemos ver as fotografias
Karina, você pode ir passando devagarzinho as imagens. Então, nesse livro, a gente pode ver as fotografias, ler uma longa entrevista, em que vários aspectos do seu trabalho com relação à imagem são retratados e pensados. Nessa entrevista, ele busca esclarecer e problematizar a fotografia, a arte, a imagem e a experiência. Esse processo foi surgindo das fotografias de fragmentos de pinturas conhecidas ou menos conhecidas de museus. Na verdade, eu fiz uma fotografia em 1992. E voltando para o museu e olhando essa mesma imagem fotográfica, eu refiz essa fotografia e decidi, então, fazer um trabalho com esses fragmentos de fotografias, fragmentos da pintura em fotografia. Essa produção ela foi possível pelo trabalho da edição e da montagem. Volto ao trabalho da montagem, que é um destacado ponto dessa pesquisa. A partir do nosso trabalho com a citação, tanto visual como textual, digo assim que eu acho que essas fotografias, elas têm algo de citações pictóricas, né? São citações históricas da pintura, de quadros históricos mais importantes ou menos, como eu disse, mas tem também algumas citações no texto, né? O texto é meu, mas eu usei algumas partes literárias da Marguerite Yourcenar, do Marcel Proust, etc. Então, a montagem, a partir do nosso trabalho com a citação, né, visual e textual, como eu estava falando, foi possível conceber a montagem do texto e do livro de Zenon Pietersz. A montagem expõe a construção de uma realidade transferindo as coisas. Aqui ela foi estruturada pelo desejo de uma dramaturgia voluntária na imagem, que pôde tocar e compor a ficção. A história de Zenon, sua memória, seu ponto de vista crítico e filosófico sobre a imagem, servem para criar uma montagem cujos elementos, recolhidos na realidade, induzem um efeito de conhecimento novo que se encontra entre a intemporalidade da ficção e a fatualidade do presente. Em consequência disso, cada um dos componentes de seus elementos constitutivos manifesta a complexidade inerente ao processo da montagem. Não posso esquecer de dizer que o Zenon Pietersz é um personagem com atuação intelectual, ética e política, tem posição construída e apresentada no livro através da montagem de texto e imagens. Então tratou-se de articular a ficção, a montagem e também uma certa teatralidade na direção de uma imagem que apresentasse conhecimento, né? Assim, uma imagem que trouxesse conhecimento. O livro é uma imagem, né? Me considero, então, como o bricoleur, né? Do Lévi-Strauss. Como eu já mostrei esse trabalho, já falei bastante dele para vocês aí em 2011, acho, 10, não sei. Não, 2011, porque o livro não estava pronto em 2010, 2011. Eu vou falar apenas um pedacinho só da entrevista com ele. Perguntando para ele, por exemplo, sobre essa questão dessa fotografia prolongada, né? Porque ele fala muito de um desejo de prolongar a pintura na fotografia, né? Aí eu pergunto para ele coisas sobre esse tipo de imagem que ele está propondo. E ele responde assim: já faz tempo que a pintura é fotografada, especialmente para ser reproduzida nos livros de escola, ou mesmo em livros de história e em catálogos. Existe uma espécie de inocência, uma suposta neutralidade e um hábito quase natural de fotografar uma pintura e de reproduzi-la nos livros, de transferi-la para o papel, de reduzir o seu formato, esquecer a sua matéria, seu relevo, sua maneira de aceitar a luz e de impor àquele que a observa uma justa distância e uma justa posição. Em um livro, todas as imagens são olhadas de uma mesma distância. Parto da ideia de que existe muita teatralidade em nossas trocas com o real. Então, a grande questão do Zenon é essa questão que, quando a fotografia ela traz a imagem da pintura para a lateralidade, né? Da verticalidade para a lateralidade.
Então, ele pensa muito essa questão, né? Na entrevista, é uma entrevista bastante longa e ele fala muitas coisas sobre essa questão da pintura, da fotografia, dessa relação das duas e dessa intrigante relação, né? Eu quero abordar de forma sucinta a questão do tempo do livro, né? Porque quando a gente pensa no tempo do livro, associamos muito ao tempo da leitura, né? Que é um tempo que se versa, que passa. Ler um livro é tomar um tempo ao tempo, né? Mas no livro do Zenon existe a montagem, a fabricação de um tempo muito próprio a esse livro, né? Livro que é ao mesmo tempo uma espécie de envelope, né, das construções temporais que nele estão abrigadas. A montagem, então, é encarada como um trabalho na estrutura do tempo do livro. Também uma ideia do tempo dilatado pela história, pela ficção, né? Essa pesquisa propõe também, e é o que eu estou pensando mais conceitualmente, assim, uma noção de teatralidade, que exige modificarmos a ideia tradicional do teatro como apresentação cenográfica. Ela implica as formas ficcionais encontradas na construção literária. O conceito de teatralidade que eu elaborei, que tenho elaborado junto com pesquisas, junto com outros pesquisadores, né, reconsidera a relação entre as fronteiras da arte, a literatura, a fotografia, a narrativa, as artes visuais, e trouxe para essa pesquisa uma mirada acerca da relação da linguagem com a imagem. Nessa relação, a teatralidade se apresenta como uma mise-en-scène, né, como um dispositivo cenográfico, literária e imagética, na qual eu deposito a hipótese da existência paralela do heterônimo, que é o espectador fotógrafo, né? O Zenon Pieter é o primeiro heterônimo, ele é o espectador fotógrafo. Metamorfosear-se no outro, desempenhar papéis na vida social, é uma questão do ator, mas também do autor, né? A origem grega da palavra teatro, revela uma propriedade esquecida, porém fundamental, que é o local de onde o público olha uma ação que lhe é apresentada em um outro lugar, né? Um ângulo de visão, um ponto de vista sobre um acontecimento. Então, trata-se de um processo que relaciona com a experiência de produção, ficção e representação do heterônimo. Esse ponto eu acho que ele é importante nessa pesquisa. Ele aponta uma característica da noção de teatralidade que eu adotei, que é de proporcionar uma matriz espaço-temporal que evidencie o face a face relacional daquilo que olha e daquilo que é olhado. Isto é, a pintura e o fotógrafo, a imagem fotográfica e o espectador, que recebe e adentra os frutos de um jogo, que adquire um relevo teatral. Essa situação repousa sobre uma dinâmica na qual o heterônimo toma as rédeas do jogo para melhor articular todos os componentes desse face a face, né? Eu queria dizer que, terminando essa parte da teatralidade, do livro, do Zenon, do heterônimo, dessa pesquisa, vale ainda dizer que o resultado final da pesquisa é uma imagem da pesquisa, né? Isto é, dos vários lugares e das várias instâncias que a caracterizam, antes, durante e depois do processo. Um trabalho final que sintetiza as diferentes fases e diferentes componentes do trabalho. Existe o trabalho do heterônimo, aquele que visita os museus, aquele que seleciona as pinturas que vai fotografar, aquele que já assume a posição do espectador enquanto trabalha como artista, né? O receptor e o produtor juntos. Aquele que toma uma posição crítica sobre a imagem, aquele que faz o livro como montagem de imagens e textos. São muitas partes, né? São muitas etapas, são realmente montar tudo isso. E, através do livro, leva o espectador a se apropriar do processo, refazendo e reavivando as suas fases e várias etapas. Isso configura, sim, o jogo teatral do heterônimo, pois é a encenação condensada de todas as fases e papéis que se materializam como objeto artístico, né? Então, todas essas fases, todas essas etapas recolhidas, né, vão se materializar como um objeto artístico, bastante discreto, né, o livro. É esse objeto artístico que permite uma remontagem e uma retrospectiva
de todas essas etapas e esses elementos. Então, enfim, eu estou compondo o segundo fotógrafo, que está bem mais difícil que o Zenon, né? Eu me dei tarefas bem mais duras e é um senhor de 80 anos e, Karina, pode colocar a primeira imagem, ele chama Mael. Já. Mael. O Mael, ele é bretão, ele é francês. O Zenon, ele é belga. E o Mael é francês. Muitos me perguntam por que, Patrícia, por que o Mael é francês? Eu diria porque eu tenho muita intimidade com a Bretanha. Eu tenho muitas, dentro desses meus arquivos, tem muitas fotografias da Bretanha, conheço a Bretanha, tenho uma certa identidade pessoal com a Bretanha, né? Eu me chamo Patrícia Franca e me tornei Patrícia Franca Huchet é um nome bretão. Então, decidi investigar um pouco mais a Bretanha, né? Mas eu penso em fazer o último dos 4 fotógrafos, uma fotógrafa, e ela será uma mineira, né? Mas até lá, para botar uma coisa tão próxima, preciso de aprender, né? Então, por isso que eu estou olhando para as coisas mais distantes. O Mael ele vai trabalhar também a questão das imagens, mas imagens de interior, tanto as imagens de interior como as imagens do exterior. Ele vai ter uma relação com o universo artístico da interioridade, por um lado, e por outro lado, uma relação com a natureza, muito forte, com a paisagem, mas sempre de uma forma cultural, assim, né? Ele absorve a natureza e depois ele traduz aquilo de forma cultural, de alguma maneira. O Mael gosta de introduzir, em sua forma de abordar o mundo, um lugar para as coincidências, pois esses lugares estranhos e bizarros que revelam as coincidências são registros das afinidades eletivas e correspondências. Ele é sensível à coincidência das semelhanças físicas e às similitudes das expressões fisionômicas. A trama de afinidades eletivas que ele busca se traça assim, em sua obra anônima, de iluminação profana em iluminação profana, como um campo de estrelas. Para Mael, somos todos submetidos a um destino singular, que acontece muitas vezes sem uma causa lógica, e podemos o apreender principalmente graças às coincidências. O Mael vai dizer o seguinte: quando para o fotógrafo o olhar recorta um ângulo, estimo que esse ângulo reclamava se tornar uma imagem. O mesmo para um rosto ou uma fotografia retrabalhada, um quadro retrabalhado. Karina, pode ir passando as imagens. Gosto de encontrar um rosto e lhe dar um nome, criar um destino, prender-lhe uma história. Gosto de escrever entre as imagens, mas para isso é preciso recolher. As imagens devem fazer sentido para quem vai trabalhar com elas. Sentimos um chamado por um certo tipo dentre elas. Toda imagem pede para ser encontrada, né? Então, assim, eu estou terminando, mas ainda vou falar mais um pouquinho. O Mael já é um outro estilo de fotografia, como vocês estão observando, né? Ele gosta de observar como os corpos estão no espaço, como a natureza está em relação com o homem, né? Essa relação da natureza e da cultura. Então, imagino que vocês estão vendo as imagens aí, né? Que são imagens do lugar que ele mora, perto da casa dele. E eu queria dizer que ele mora entre a floresta e o mar, né? Então, metodologicamente, esses trabalhos vão acontecendo assim, né? Eles vão... aqui, por exemplo, é a paisagem que eu estou trabalhando. Aqui também é a presença do corpo... a presença do corpo na paisagem é uma das fotografias que vocês estão vendo, e vou construindo essas pequenas apostilas, aí uma hora começo a montar isso tudo, e isso vai se tornando o livro, né? Então, eu estou na parte da edição. Estou terminando, tá? Eu já tenho que terminar, porque já estão me chamando aqui, né? Então, a única coisa que eu queria dizer é que eu gostei muito de fazer a parte da floresta, e vou ler um pedaço dela. A
A floresta, disse Mael, é cheia de correspondências secretas. Você já viu? O raio de luz irrompe as abóbadas e cai no coração da floresta, contornada pelas trevas. Como um tronco luminoso, ele se afunda nas profundezas do esquecimento. Espectros ancestrais, seus antigos mundos, escorregam na penumbra brumosa, sondando os olhos da lembrança. Essa cena sugere que a memória pertence ao mundo de suas representações, a floresta. Quando as representações da memória desaparecem do mundo, a percepção sensorial não pode mais se aliar às lembranças para rememorar as antiguidades esquecidas. T.S. Eliot um dia observou que a humanidade tem dificuldade para suportar a realidade. Vai, disse o pássaro. A espécie humana não pode suportar tamanha realidade. Se a realidade é a presença literal e objetiva das coisas, os poetas que procuram refúgio nas florestas de símbolos podem nos esclarecer sobre o seu caráter insuportável. Então, eu gostaria muito de falar mais sobre a floresta, que é, claro, uma das minhas paixões. E aí, por exemplo, o Zenon vai falar muito do mito de Artemis e Aquiteon, que eu trouxe para ler, que é muito lindo, né? Porque Aquiteon vê Diana nua e nesse momento ela fica furiosa e joga uma água nele, ele se animaliza e vira um servo, né? É muito bonito isso tudo, e o Mael gosta muito dessa história, né? Ele vai falar muito dos cavaleiros medievais, principalmente do Parsifal, né? Se vocês não conhecem a lenda do Parsifal, aconselho a conhecer, é uma coisa iniciática muito interessante. Ele se perde na floresta, né? E ele tem que fazer uma pergunta para alguém, e ele não faz, né? E ele tem que voltar, passar por um caminho duro, terrível na floresta, para voltar no caminho onde ele começou, para fazer a pergunta. E muitas vezes nós temos que fazer uma pergunta e não fazemos, né? Então, essas questões estão todas aí dentro da questão da floresta, né? Tem também o conto dos irmãos Grimm, né? Onde ele fala dos animais, né, dentro da floresta, ajudando os homens, né? As crianças perdidas na floresta. Então, eu vou terminar aqui. Eu tinha mais coisas para falar, mas tem 3 pessoas ali na porta, esperando que eu termine. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado, Karina, por ter passado os slides. Abraço, tchau.